Eu trouxe hoje muitos textos bíblicos e para nós ganharmos um pouco de tempo, eu irei projetar a maior parte deles na tela, tá bem? Mas eu quero já convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 6. Livro de Mateus, no capítulo 6. E eu convido que você deixe sua Bíblia aberta um instante aí nesse capítulo. E eu convido você, mais uma vez, a curvar a sua fronte para nós orarmos, ok? Vamos orar? Pai eterno, Deus amado, estamos com nossa Bíblia aberta, Senhor. Tua palavra está aberta diante de nós. E nós vamos agora começar um estudo bíblico dentro da Tua palavra, Senhor, para aprendermos um pouquinho sobre o que a Tua palavra tem a nos ensinar acerca do tema das finanças. Querido Deus, nós te rogamos que neste momento todas as distrações que possam nos desviar do foco de aprender com a Tua palavra, todas essas distrações sejam silenciadas, Senhor. E nós te pedimos que o Teu Santo Espírito dirija esse momento. Cada ideia, cada mensagem, que tudo venha do Teu trono, Pai, não da minha boca, Pai. Que tudo venha de Ti, Senhor, da Tua palavra, que a Tua palavra seja exaltada e que nós saiamos daqui melhores do que entramos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 6, deixe sua Bíblia aberta. E antes de nós começarmos a ler, eu quero lembrá-los que o nosso chamado é para iluminar o mundo. Mas como fazer isso se nós estivermos apagados? E aí em Mateus no capítulo 6, os versos 22 e 23, eu trouxe aqui uma tradução um pouquinho mais atual. Você pode acompanhar na sua Bíblia ou acompanhar na tela comigo. Diz assim: os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em você virar escuridão, como será terrível essa escuridão. Quando eu me deparei com esse texto pela primeira vez, assim que ele me chamou a atenção, eu logo olhei para os meus filhos. Eu tenho 3. Eu vi um casal ali, que o primeiro veio menino, e depois eles tentaram de novo, ver 2, né? 2 meninos. Lá em casa é assim, são 2 mais velhos e uma menininha. São 3 também. E sempre que eu vejo, melhor, na primeira vez que eu vi esse texto, eu logo imaginei assim: eu preciso colocar boas coisas para os meus filhos verem. Porque se eles observarem coisas más, eu estarei alimentando meus filhos de trevas. Mesmo que aparentemente sejam coisas boas, mas tiver ali mentira misturada com verdade, aquilo pode influenciar para o mal os meus filhos. Eu mesma, como adulta, e meu esposo, nós como pais, como membros de igreja, temos que cuidar daquilo que nós vemos. E tem até aquela canção infantil, né? Que fala: cuidado, olhinho que vê, não é? Eu não vou cantar mais do que isso, porque senão vocês vão embora logo depois. Mas, enfim, nós temos que cuidar daquilo que nós observamos. Porém, se você olhar aqui o contexto do capítulo 6, a partir do verso 19 até o verso 34, onde está inserido esse trecho que nós acabamos de ler, sem desmerecer essa aplicação do cuidado que nós temos que ter em relação ao que nós observamos, mas entendendo um pouco além, dentro do contexto em que esse texto está inserido, vocês creio que irão concordar comigo que Jesus estava aqui falando de algo um pouco mais profundo do que simplesmente cuidar olhinho do que vê. Por exemplo, nos versos 19 até o verso 21, Jesus fala sobre acumular tesouros na terra versus acumular tesouros no céu.
No verso 24, Jesus fala: ninguém pode servir a dois senhores. E ele completa: não podeis servir a Deus e às riquezas. E esse texto ele é tão forte que eu gostaria de chamá-los para ler inteiro. Mateus 6, 24, lê comigo. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. E Jesus continua, e lá a partir do verso 25, ele diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Eu vou pular contigo lá para o verso 31. Jesus diz assim: buscai, pois... Eu falei 31? Não, é 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Perceba que nesse meio onde Jesus diz que os olhos são como a lâmpada do corpo, esse texto que parece que está meio fora de lugar, na verdade ele está no meio de contrastes, onde Jesus coloca claramente aspectos financeiros da nossa vida e dizendo: presta atenção para onde você está olhando. Você está olhando para os tesouros da terra ou para os tesouros do céu? Você está olhando para a palavra de Deus, a lei de Deus, amar a Deus, ou você está olhando para o dinheiro, as riquezas e o amor ao dinheiro? Você está olhando para as contas que você tem que pagar, para as preocupações desta vida, para as dívidas que se acumulam, ou você está buscando a Deus em primeiro lugar? E esse assunto é tão sério, queridos, é tão sério, que veja, para onde nós estamos olhando, diz muito sobre onde está a nossa atenção, onde está a nossa prioridade, onde está a nossa devoção e onde está a nossa missão. Quer ver? O que ocupa mais a sua agenda? O que ocupa mais o seu vigor físico? O que ocupa mais os seus pensamentos? Isso diz muito a respeito de para onde eu e você estamos olhando. Para onde nós estamos olhando, em resumo, diz muito sobre onde está o nosso coração. E Jesus, lá em Lucas, no capítulo, lá eu não vou enxergar, capítulo 17, verso 32, ele fala acerca de um momento de urgência, de estar atento e de, se necessário for, perder a vida aqui para ganhar a vida eterna. E ele fala: lembrai-vos da mulher de Ló. Para onde a mulher de Ló estava olhando? Ela estava olhando para as coisas gostosas, confortáveis, bonitas, que ela estava tendo que deixar para trás. Sabe, lá em Salmo 119, verso 105, um texto que nós conhecemos de cor. Como que diz mesmo? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Só que aí, veja só, na parábola do semeador, Jesus nos adverte sobre um perigo importante. Jesus diz, na explicação da parábola, sobre aquelas sementes que caíram entre os espinhos. Você conhece essa parábola? E Jesus diz: mas as preocupações com as coisas desta vida, a ilusão das riquezas e o desejo de outras coisas fazem o quê? Chegam e sufocam a mensagem. E ela não dá frutos. Em outras traduções diz: concorrem com quem? Concorrem com a palavra. A palavra que vem para iluminar, que vem para clarear o caminho, para nós tomarmos decisões sábias.
Decisões que nos fazem ter uma vida melhor aqui, sim, mas que principalmente nos mantêm focados nas coisas celestiais. Essa palavra, ela acaba sendo sufocada por causa do quê? Dos espinhos, que são 3 coisas. E eu vou falar sobre essas 3 coisas hoje à tarde. Primeiro, as preocupações com as coisas desta vida. Segundo, a ilusão das riquezas. E terceiro, o desejo de outras coisas. Então, se você quer uma explicação mais detalhada sobre esse aspecto, venha hoje à tarde, tá bem? Mas Jesus continua. E mediante tudo o que está sendo falado até aqui, nós temos que entender que nós vivemos em meio a um grande conflito. E eu tomei a liberdade, eu estava ouvindo o áudio do grande conflito enquanto eu estava dirigindo até aqui. Eram cerca de 2h30 de viagem. E eu estava ouvindo o capítulo 28. E no meio do áudio eu percebi um texto. Falei, Senhor, esse texto poderia casar muito com o sermão que eu poderia trazer. Mas eu não tinha o livro comigo. Eu estava já me programando para pedir para você, Paulo. Eu ia ligar, ia falar, tem grande conflito aí na sua casa? Leva, por favor. Mas que alegria minha quando eu entrei e vi vários exemplares. Então, eu peguei um emprestado, eu vou devolver depois, tá bem? Mas esse exemplar aqui, vocês têm na sua casa, capítulo 28. Na página 205, eu vou ler para vocês um trechinho. O egoísmo oculto é revelado no livro do céu. Nesse capítulo está falando sobre o julgamento. E dizendo que Deus tem em seus livros, os registros de todas as nossas obras. E fala que nós temos coisas que nós podemos esconder dos pais, coisas que nós podemos esconder do cônjuge, podemos esconder, quem sabe, dos filhos, mas nada do que fazemos podemos esconder de Deus. E aí tem esse texto, o egoísmo oculto é revelado no livro do céu. Quantas vezes as pessoas têm dado a Satanás o tempo, os pensamentos e a força que pertencem a Cristo. Professos seguidores de Cristo são absorvidos pela busca por bens mundanos e por desfrutar prazeres terrenos. Sacrificam dinheiro, tempo e força por ostentação e condescendência pessoal, dedicando poucos momentos à oração, ao exame das Escrituras e à confissão de pecados. Satanás inventa inúmeros esquemas para ocupar nossa mente. O arqui-enganador odeia as grandes verdades que chamam a atenção para o sacrifício expiatório e mediador do Todo-Poderoso. E presta atenção. Para Satanás, tudo gira em torno de afastar Jesus da mente do ser humano. Queridos, nós não devemos brincar com isso. Para Satanás, tudo gira em torno de afastar do ser humano a mente do ser humano do seu Salvador. E aqui esses espinhos, queridos, vamos lembrar dessa parábola? Onde estavam essas plantas? Abra sua Bíblia, Marcos capítulo 4. Vamos esmiuçar um pouquinho isso aqui para a gente poder entender a gravidade desse assunto. Porque a Camila vai falar de finanças à luz da Bíblia, né? Aí acho que ela vai abrir ali o livro de Provérbios. Tem muitos textos de Provérbios que falam sobre finanças. Quem sabe ela vai abrir ali algum texto de Eclesiastes. Também tem muitos textos de Eclesiastes que falam sobre finanças. Quem sabe ela vai falar de alguma promessa de prosperidade que está lá em Deuteronômio 28. Também tem isso sobre finanças. A Bíblia é cheia de textos sobre finanças, mas eu quero trazer para vocês hoje um alerta. Abra sua Bíblia, então, na parábola do semeador. Capítulo 4, verso 1. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Queridos, isso aqui é um princípio importante para a gente
compreender as coisas importantes, Deus não transforma em lições complexas. Jesus, ele simplificava o máximo possível a mensagem para que as pessoas pudessem absorver. Mas às vezes havia coisas ali que precisava cavar um pouquinho mais. Essa parábola é um exemplo disso. Verso 3. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, ainda onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Parábola assim, bem cheia ali de significados, mas Jesus parou aqui, não foi? E aí, quando Jesus ficou só, está escrito aqui no verso 10, as pessoas, muitas delas pegaram, porque veja, Jesus teve que se afastar num barco, porque tinha muita gente. E muitos pararam por aqui, não entenderam nada e foram embora. Mas quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. E aí nós vamos para a explicação. No verso 14, o semeador semeia a palavra. O que é a semente, então? A palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a reconhecem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, e lhes chegam a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Veja, os dois primeiros grupos são pessoas que podem até ter algum contato com a mensagem, com a palavra, mas não permanecem na igreja. Não estão na igreja. Um até chega a vir para a igreja, vem a algumas reuniões, quem sabe até se batiza, mas quando vem ali um aperto, uma tribulação, abandona a igreja. É o que está dizendo aqui na parábola. Agora, veja ali o verso 18. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Perceba aqui um detalhezinho. Essa semente, ela germina. Ela encontra ali guarida no coração. A planta chega até crescer, ela se desenvolve. Vamos trazer aqui para a nossa realidade? Esse membro, ele está na igreja. Ele frequenta os cultos. Ele está aqui. Só que ele não dá frutos. Ele não dá frutos. Queridos, nós temos que entender que a nossa relação com os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas e as demais ambições pode afetar a nossa vida espiritual. E não apenas afetar a nossa vida espiritual. Pode afetar o nosso destino eterno. Porque aquele que não dá fruto serve para quê? Lançado fora. Não vai fazer parte do reino. E eu acho que eu apertei algum botão aqui que não funcionou ali, o Paulo. Sabe o que eu disse? Foi. Obrigada. Feita essa introdução, vamos lá. Finanças na Bíblia. Primeiro texto que eu gostaria de trazer para vocês. Se puder passar para mim aí, minha querida, porque aqui não está indo. Pensa em cada real como uma semente, tá bem? Pensa em cada real como uma semente. Pode passar o próximo, por gentileza? Semente com cifrão. Toda vez que você vê um real agora,
pensa nessa sementinha, tá bom? O que a gente pode fazer com as sementes que nós temos? Alguns ganham 1.518 sementes por mês. Outros pode ser que ganhem um pouquinho mais. Outros ganham muito mais. Não importa quanto é. Tá bem? Pensa que cada real é uma semente com cifrão a partir de agora. Passa para mim, por favor. Coisas que eu posso fazer com essas sementes. Tem várias. Eu trouxe só algumas aqui, tá bem? Por exemplo, posso consumir, posso guardar, posso investir. E particularmente falando acerca desse aspecto de consumir versus guardar, eu quero que vocês decorem esse texto que está lá em Provérbios capítulo 21, verso 20, tá bem? Lê comigo. Na casa do sábio há tesouros valiosos e azeite, mas o tolo devora tudo o que tem. Não é todo não, tá? É tolo. Faltou eu corrigir ali. O tolo devora tudo o que tem. Não é sábio devorar tudo. É o que está dizendo a Bíblia. Nós temos que separar antes o que será poupado. Veja, qual a melhor forma de eu me forçar a não devorar todas as sementes que eu ganho? A melhor forma é eu separar primeiro aquilo que eu vou guardar. E aí eu vou consumir o que sobrar depois de eu guardar. Porque se eu olho para todas aquelas sementes, sejam poucas ou muitas, e eu penso, eu vou comendo aqui, e se sobrar, depois eu guardo. Vai sobrar? Nunca sobra. O mais inteligente a fazer é primeiro guardar e se acomodar, se moldar pelo que sobra depois de guardar. Tem uma frase mais simples que diz assim: não poupe o que sobra depois de gastar. Gaste o que sobra depois de poupar. Entenderam? Não poupe o que sobra depois de gastar. Gaste o que sobra depois de poupar. Camila, mas eu ganho tão pouquinho. Veja só. Se o seu caso é ganhar pouco, tão pouquinho, a ponto de depender de auxílio, de asa, de doação, aí é o caso de uma pessoa extremamente pobre, né? Que é o exemplo da viúva, do órfão, do estrangeiro, lá em Levítico capítulo 19. Todos os demais casos se aplicam ao que está escrito aqui em Provérbios 21, 20. Na casa do sábio há tesouro armazenado, valiosos e azeite armazenados. Mas o tolo devora tudo. Então a questão de você gastar menos do que ganha, se você não está no grupo do órfão, da viúva, do estrangeiro, que eram pessoas extremamente pobres que precisavam de assistência, para todos os demais casos, independentemente de quanto você ganha, vale o conselho bíblico de que gastar menos do que ganha não depende de quanto você ganha, depende de como você administra. E administrar com sabedoria passa por poupar antes e gastar o que sobra, em vez de gastar antes e poupar o que sobra quando sobra. Estão acompanhando até aqui? Muito bem. Tem um provérbio americano que diz assim: é melhor dizer para o dinheiro para onde ele deve ir do que depois ficar se perguntando para onde é que ele foi. Quando a gente se disciplina a guardar antes de consumir, a gente já está automaticamente dizendo para o dinheiro para onde ele deve ir. Agora, quando a gente deixa as nossas finanças desenfreadas, né? Deixa a vida me levar, aí fica depois se perguntando para onde é que o dinheiro foi. Então, é melhor dizer para o dinheiro para onde ele deve ir do que depois ficar se perguntando para onde é que ele foi. Um mega investidor, eu vou falar um pouquinho mais dele hoje à tarde, Warren Buffett, um senhor de 95 anos de idade, acabou de se aposentar, com um patrimônio aí estimado na casa de 165 bilhões de dólares. Ele diz essa frase aí que eu falei para vocês. É dele essa frase, tá bem? Reconhecendo os créditos aí. Não poupe o que sobra depois de gastar, gaste o que sobra depois de poupar. Bom, quanto poupar? Quanto poupar? Se nós formos na Bíblia, por exemplo, na história, lá em Gênesis, na história sobre o período de 7 anos de fartura, seguidos dos 7 anos de escassez, durante os 7 anos de fartura, quanto que José orientou o faraó a guardar?
de tudo que fosse colhido? 1/5. 1/5, se você fizer a continha, vai dar 20%. Ah, então quer dizer que todos nós devemos guardar 20%? Não, não é isso que eu estou dizendo, não. Na verdade, isso é uma referência. Pode fazer a gentileza de abrir para mim, por favor? É uma referência apenas. Na verdade, cada um deve poupar aquilo que tem necessidade para a sua... Obrigada, querida. Tem necessidade para a sua realidade, ok? Obrigada. Mas, vamos pensar aqui em termos mais práticos. Tem nesse quadro aí um plano para você formar aquilo que eu digo que é a poupança mais essencial. Quando eu estou falando poupança, queridos, não estou falando caderneta de poupança, está bem? Poupança no sentido de poupar apenas. Você pode aplicar isso dentro de uma aplicação conservadora. A reserva, vamos falar melhor assim. A reserva mais essencial que é qual? A reserva para emergências. Uma reserva que a gente precisa ter, sabendo que todos nós estamos sujeitos a imprevistos. Eu vim aqui dirigindo da minha casa até aqui. Se acontecesse um acidente, furar o pneu do carro, rasgar o pneu e não ter como aproveitar, o que eu teria que fazer? Comprar outro pneu. Num final de semana, comprar um pneu que não dá para encomendar pela internet para chegar. Tem que procurar o lugar mais próximo ali que me atende. Vai ser barato ou caro esse pneu? É uma emergência, sim ou não? Eu tenho que ter o recurso. Se eu não tenho recurso para atender essa emergência, de onde eu vou tirar? Porque eu tenho que resolver o problema. De onde que vai sair o dinheiro? Você deve ter aí na sua carteira, né? Alguns têm... Uma vez eu estava fazendo palestra numa igreja e eu perguntei, quem tem um cartão aí para me emprestar? E a esposa estava do lado do marido, sacou a carteira dela, tinha uma prateleira ali de várias cores. Né? Tinha o roxinho, o azulzinho, o pretinho, o amarelinho, tinha várias cores. Laranjinha, né? Tem o recurso do cartão de crédito. Alguns já não têm mais esse recurso, tem que usar o outro recurso do cheque especial. Deixa eu falar, nem cartão de crédito, nem cheque especial deveriam ser reserva de emergência. Cartão de crédito é uma ferramenta muito legal nas mãos de quem sabe usar. Tem bebezinho aqui? Estou vendo um bebezinho ali? Tem mais novinho? Tem mais novinho? Bem bebezinho mesmo? Tem algum aqui? Quem é o mais novinho aqui? Ó, a mais novinha. Ali, qual é o nome dela? Isabela. E o seu nome, irmão? Hã? Wellington. A minha mãe era costureira. Ela tinha umas tesouras assim de cortar tecido. Não era de cortar linha, não. Cortar tecido. Uma tesoura desse tamanho, assim, mais ou menos. Eu posso trazer e entregar para a Isabela? Para ela brincar? A Isabela tem condições de manusear uma tesoura de corte e costura? Não. Fazendo uma analogia, a mesma coisa, cartão de crédito. Quando que você pode usar um cartão de crédito com, vamos dizer assim, com responsabilidade? Quando você controla o seu orçamento. Você sabe o que você ganha e o que você gasta. Você sabe onde você gasta, ok? Você está controlando o seu orçamento. E a hora que você percebeu que você já está extrapolando uma determinada conta ali, você para. Segunda questão para você poder usar o cartão de crédito. Você tem o dinheiro para pagar. Você só está usando o cartão de crédito como uma facilidade. Ele, vamos supor, vou dar o exemplo do meu esposo. Meu esposo é médico. Ele trabalha e recebe de vários lugares diferentes. A nossa conta corrente, às vezes, vem dinheiro de um lugar, de outro. É uma bagunça. Se eu, por exemplo, pegar e colocar a conta numa data, eu não sei se vai receber naquela data. Autônomo é assim. Tem algum autônomo aqui? Autônomo é assim. Trabalhou, recebeu. Não trabalhou? Não tem como contar assim, eu sei que antes de ir para o interior com meu esposo, eu era funcionária de um banco público. Todo dia 20 estava ali na minha conta o salário. Era certo, não tinha erro, nunca teve atraso. Todo dia 20. Eu podia deixar tudo marcado para o dia 20. Mas, agora, né, a situação do meu marido é completamente oposto. Então, o cartão de crédito ele pode ser uma facilidade para quê? Para organizar
o fluxo das saídas de dinheiro da conta corrente. Eu vou organizar, vou colocar todas as minhas saídas nessa data, que é o vencimento da fatura do cartão, porque eu sei que até lá todos os recebimentos que vão pingando vai estar acumulado até aquela data, eu consigo pagar tranquilo. Entenderam? Então, assim, eu tenho que ter o controle sobre as contas e eu tenho que ter o recurso. Se eu tenho essas duas características preservadas, não estou usando o cartão de crédito para pagar alguma coisa que eu não tenho dinheiro para pagar, e não estou usando o cartão de crédito para fazer uma compra que eu não planejei, ok. Todos os outros casos é como pegar uma tesoura de corte e costura e entregar nas mãos da Isabela. Entenderam? Bom, mas plano para formar uma reserva para emergências aí tem um percentual. Se você guarda, por exemplo, 15% do seu salário todo mês. 15%, então, por exemplo, entrou R$1.000, você guardou 150 e vai se acomodar para viver com os 850 que sobram. Guardando R$150 de cada R$1.000 que você ganha, em 18 meses você vai ter juntado 3 salários. Em 34 meses vai ter juntado 6 salários. Em 59 meses vai ter juntado 12 salários. Essa é a lógica dessa tabela. Quanto mais você se esforçar para economizar, em menos tempo você atinge o seu objetivo. Quanto menos você se esforçar para economizar, mais tempo vai levar para você atingir o seu objetivo. Por exemplo, eu guardo só 5% do que eu ganho. Vai levar 47 meses para você juntar 3 salários. E aqui não são 3 salários mínimos, tá? São 3 salários do que você está usando como referência. Se o seu salário é R$1.000, serão 3 salários, R$3.000. Se o seu salário é R$10.000, 3 salários vão equivaler a R$30.000. Acompanharam? Falei rápido demais? Está dando para acompanhar? Ok. O que isso quer dizer, Camila? Quer dizer o seguinte: hoje nós estamos com uma taxa básica de juros de 15% ao ano. Essa tabela aí considera 1% ao mês, que é, grosso modo, perto de 12% ao ano. Então, hoje nós temos condições de, através de aplicações conservadoras, obter um rendimento de 1% ao mês. E se eu faço essa lição de casa de me disciplinar, guardar uma parte do meu salário, em um tempo relativamente pouco, né, um tempo curto, eu vou ter condições de formar a reserva para emergências. A maior parte dos brasileiros não tem uma reserva para emergências. Eu diria que apenas 1 em cada 10 brasileiros tem uma reserva para emergências. E ela é tão importante, eu citei o exemplo do pneu rasgado na estrada, mas ela pode nos socorrer em quaisquer outras urgências que possam surgir. Mas quando nós não temos, para onde nós vamos correr mesmo? Para consignado, para cheque especial, para cartão de crédito. Vamos lá, temos que avançar. Siga o exemplo da formiga, né? A formiga trabalha duro durante todo o verão, juntando comida para quando? Para o inverno. A formiga ela sabe que tem um período certo de juntar, porque vai ter um outro período em que ela vai até sair do formigueiro, mas não vai achar o que colher. E se ela não tiver comida dentro do formigueiro, ela vai passar fome. E a Bíblia nos fala, vai ter com a formiga. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Agora, seria pecado desfrutar? Porque a gente já viu que das sementes, né, com cifrão, nós podemos comer, nós devemos guardar. Mas será que é pecado desfrutar? Porque tem gente que sente mal, eu não vou falar para o irmão que eu estou indo fazer aquela viagem. Eu não vou falar. Não, gente, presta atenção. Desfrutar, a Bíblia diz, lê comigo, a melhor coisa a fazer é ser feliz. Vocês estão acompanhando? Vamos ler junto? Vamos? 1, 2, 3. A melhor coisa a fazer é ser feliz e desfrutar a vida enquanto é possível. Cada um deve comer e beber e desfrutar os frutos do seu trabalho, pois são presentes de Deus. Você já conheceu aquela pessoa que chegou na velhice e você pergunta para ela, o que você sente falta que você não fez? Eu queria ter aproveitado um pouco mais. Eu trabalhei muito, juntei muita coisa,
mas eu não desfrutei. A pessoa sente um pouco de arrependimento por isso. Queridos, desfrutar, a Bíblia diz, é um presente de Deus. Agora, se poder desfrutar é um presente de Deus, eu preciso ser grato. Seja grato. Gratidão é uma expressão de amor. E eu vou abrir um parêntese aqui. Os dízimos, eles falam sobre como anda a nossa fidelidade. O dízimo materializa a nossa fidelidade, a nossa obediência a Deus. Por sua vez, as ofertas são uma expressão da nossa gratidão. A oferta materializa a nossa gratidão. Ellen White, ela reforça esse aspecto de uma forma tão forte, dizendo o seguinte, no livro Conselhos sobre Mordomia, ou Mordomo Eficaz: o Senhor não precisa das nossas ofertas. Bota isso na cabeça. O Senhor não precisa das nossas ofertas. Nós não podemos enriquecer a Deus com as nossas doações. No entanto, Deus nos permite demonstrar nossa apreciação. E as ofertas, essa é a única maneira pela qual nos é possível manifestar nossa gratidão e amor a Deus. Ele não providenciou outro meio. Você entende a profundidade disso? É a única maneira. Alguns pensam assim, não, eu vou cantar. E que lindo. Eu gostaria de cantar lindamente, como vocês cantaram aqui. É lindo, devemos cantar. Devemos erguer louvores ao Senhor. Eu vou me dedicar ali a um ministério na igreja. Que lindo, que bom que você está dedicando o seu tempo, seus talentos. Eu vou comparecer todos os cultos. Que lindo também, continue assim. Mas nenhuma dessas coisas que nós fazemos, nenhuma delas é a forma de expressar a nossa gratidão. O único meio de expressar a nossa gratidão de forma material é através das ofertas. E queridos, nós temos um exemplo de uma história que eu percebi que vocês cantam no momento do ofertório sobre essa história da viúva pobre. E deixa claro, vocês conhecem essa história de cor e salteado, até porque vocês cantam sobre ela todos os sábados. Mas deixa eu só te abrir um detalhe a respeito dessa oferta, que Jesus disse que foi maior do que a de todos os outros. Porque os ricos depositavam nas salvas o que sobrava, ela, porém, deu todo o seu sustento. E isso me ensina que a entrega que agrada a Deus não tem a ver com quantidade. A entrega que agrada a Deus tem a ver, a oferta que agrada a Deus não tem a ver com quantidade. A oferta que agrada a Deus tem a ver com entrega. 2 moedinhas, a Bíblia diz, equivaliam a 1 quadrante. O quadrante era a menor moeda de cobre romana. Eram necessários 64 quadrantes para completar um denário. Um denário, você lembra? Era o salário de um dia de trabalho. Muito bem, em valores de hoje, vamos pegar R$ 1.518, o salário mínimo, 22 dias úteis, seria mais ou menos R$ 69 por dia, ou seja, um denário aqui no Brasil seria R$ 69, ok? Um quadrante seria, então, 64 denário, perdão, um denário seriam 64, estou parecendo a Dilma aqui fazendo conta, né? Um denário, depois vocês cortam essa parte aí no vídeo. Um denário seriam 64 quadrantes, certo? R$ 69, que equivale a um denário. Se eu dividir por 64, eu vou chegar à conclusão de que um quadrante seria mais ou menos R$1. Ok? Quantos quadrantes aquela mulher deu? Não, ela não deu 2 quadrantes. Ela deu 2 moedinhas que equivaliam a 1 quadrante. É como se ela tivesse hoje chegado na igreja e desse 2 moedinhas de 50 centavos, cada uma. E Jesus falou, a oferta dela foi maior do que a de todos os outros.
E eu gosto demais desse texto que está no livro Primeiro Reino, do pastor Josanã Alves, que ele diz assim: a dádiva dos ricos era fruto da sobra. Já a dádiva da viúva era fruto de uma entrega completa. Jesus não estava dizendo que ela havia entregado tudo o que dispunha na hora. Porque às vezes acontece, né? A gente vem para a igreja, se esquece de planejar em casa primeiro, chega aqui na igreja, e aí chegou o momento do ofertório e você ali constrangido, e agora não trouxe nada aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa na capa da Bíblia, será que eu esqueci de algum outro sábado? E não acha, e aí abre a carteira e entrega ali, ai, está aqui 2 moedinhas, foi a oferta da viúva pobre. Não era o que ela dispunha na hora, é o que ela dispunha. Ele estava afirmando que ela estava entregando tudo que ela possuía na vida. Tudo que ela tinha na vida dela eram 2 moedinhas, que em valores de hoje, dentro da nossa realidade, seriam 2 moedinhas de 50 centavos. Era tudo que ela tinha e ela entregou. E nós podemos pensar assim: a oferta da viúva pobre talvez seja o meu modelo de entrega, mas eu gostaria de chamá-los para refletir sobre um modelo maior ainda: Cristo. A maior entrega de todas. Eu pergunto, a oferta que Jesus fez por nós foi uma oferta racional ou motivada pelo impulso? É hora de vocês participarem, tá bem? Foi uma oferta racional ou por impulso? Ok. Foi uma oferta planejada ou improvisada? Planejada, certo. Foi uma oferta voluntária ou feita ali à força, por constrangimento? Voluntária. Foi uma oferta por amor ou por barganha? Ah, eu vou aqui entregar minha vida, mas é só se você entregar o coração para mim, tá bom? Senão eu não vou morrer por você, não. Foi assim? Ou foi voluntário? Por amor? Por amor. Então a oferta de Jesus foi racional, foi planejada, foi voluntária e foi por amor, certo? Por que a gente faz diferente? Por que a nossa oferta muitas vezes é por impulso, é de improviso, é por constrangimento, é por barganha? Ai, Senhor, eu vou aumentar aqui meu pacto de oferta, o Senhor, né? Certo? Vamos combinar aqui? Eu já ouvi certas vezes algumas pessoas falarem assim: eu vou fazer sociedade com Deus. E eu entendo qual é a ideia. Mas, queridos, entenda uma coisa: a gente só faz sociedade quando a gente tem alguma coisa para pôr na sociedade. E eu pergunto para você e para mim: a gente tem alguma coisa? Se Deus falar agora: Camila, você não vai mais respirar, o que acontece comigo aqui na frente? Acabou. O que a gente tem para dar? Tanto que quando Davi vai fazer uma oferta ali para o templo que ele planejou construir, ele diz lá, se não me engano, 1 Crônicas 16, agora não estou certinho o texto na cabeça, mas ele fala: Senhor, quem somos nós para te entregar? Não somos nada. Na verdade, nós estamos entregando das suas próprias mãos. Nós pegamos das suas mãos e estamos devolvendo. Das tuas mãos tu damos. Nós não ofertamos a fim de alcançar a bondade de Deus. Nós ofertamos porque a bondade de Deus nos alcançou. Esse é o princípio. E veja, por tudo isso, nós poderíamos agora, quem sabe, tocar uma música, né, motivacional, de apelo, e eu chamar os diáconos, vamos agora fazer um momento de ofertório, né, com tudo isso que nós aprendemos aqui, e levar vocês agora a fazerem ali uma oferta especial. Mas eu dou graças a Deus, porque nós somos membros de uma igreja que se apoia, onde? Na palavra de Deus. Veja esse texto de Ellen White. Ela coloca: em nossas doações à causa de Deus, não é seguro ser dominado por sentimentos ou impulsos. Sentimentalismo, impulso, emoção. O momento da oferta, queridos, é um momento racional. E lá na palavra de Deus nós lemos sobre dar com alegria. Porque se alguém quer dar, Deus aceita a oferta conforme o que a pessoa tem. Deus não pede o que a pessoa não tem. Se eu estou ofertando é porque Deus me deu primeiro.
Deus não pede algo que Ele ainda não tenha me dado. Está entendendo? Outro aspecto, cada um oferecerá na proporção em que possa dar. Deus não quer nos explorar, queridos. Deus não quer nos explorar. Se você em algum momento teve esse tipo de sentimento, de visão, talvez influenciado por o que você vê acontecer em algumas igrejas por aí afora, saiba que aqui na Igreja Adventista do Sétimo Dia isso não acontece. Aqui não tem apelo para você fazer oferta por impulso. E por isso que eu amo essa igreja. A bênção que o Senhor, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver dado. Ou seja, mais uma vez, Deus não pede de nós algo que Ele já não tenha nos dado primeiro. E por fim, cada um dê a sua oferta, conforme resolveu, aonde? No seu coração. Não com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Olha essa palavrinha que está aí, coração. Aquele mesmo coração que no início nós falamos, que está no meio de um grande conflito. Onde está o seu coração? Se ao ofertar, você está ofertando, sabendo que você só está ofertando porque primeiro Deus te abençoou. Você só está dando na proporção daquilo que Deus já lhe deu antes. Mas ainda assim você está ofertando com tristeza, com pesar, se sentindo constrangido, dolorido. Olha o alerta. Onde será que está o coração? É uma luta? É um conflito? Querido Deus, me ajude a devolver aquilo que é teu com alegria. Parâmetros para nós ofertarmos. A oferta ela deve ser uma proporção das bênçãos, não das sobras. Isso me faz, antes, ir para casa. E aí eu ia falando sobre o apelo, né? Quando definir esse percentual? É agora, no momento do calor do apelo? Primeiro que eu não estou fazendo apelo nenhum. Ou é na sua casa, raciocinando, vendo o seu orçamento, e em oração, pedindo, Senhor, me ajude a definir aqui um percentual que te honre e que demonstre a minha gratidão por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Em casa, queridos. Veja, a oferta, então, ela deve ser uma proporção das bênçãos e não das sobras. Aquele que nos deu tudo o que temos, não espera receber tudo de volta. Ele sabe que nós temos as nossas contas a pagar. Ele sabe que nós temos filhos para sustentar. Ele sabe que nós temos compromissos a honrar. Ele não pede tudo de volta. Ele sabe. Mas, presta atenção, os ricos naquela situação com a viúva, eles deram o que sobrava. Então, à medida que ele sabe que nós temos os nossos compromissos, as nossas contas, as nossas obrigações, ele também sabe se a gente está dando da bênção ou da sobra. E por fim, a quantidade da oferta deve respeitar 2 limites. Quanto que eu posso dar e quanto eu quero dar. Porque Deus ama quem dá com alegria. Agora, se você está querendo dar pouco, muito pouco, então faz um exame aí do coração. Onde que está esse coração? A oferta de Jacó. Na história ali, quando ele está fugindo de Esaú, ele dorme em cima de um travesseiro de pedra. E aí ele tem aquela visão da escada, ele percebe que ali era a casa de Deus, ele não sabia, então ele ergue aquela pedra e ele faz o quê? Derrama azeite sobre aquela pedra. Por que ele derramou azeite? Mas ele já tinha dormido. Ali não ia ter jeito de ficar confortável mais. Mas obrigada pela sua participação. Alguém mais tem alguma sugestão aí por que ele derramou azeite? É o que ele tinha. É o que ele tinha. Ele saiu com um cajado. Ele não levou travesseiro. Ele não levou bagagem. Mas ele levou azeite. Por que ele levou azeite? Para que se usava azeite naquele tempo, pessoal? Para alimentar a lamparina, a luz, para que mais? Parábola do bom samaritano. O que ele passou na ferida do camarada que foi ali espancado? Azeite. O azeite tinha vários usos, era uma coisa essencial para a viagem. Hoje você não sai sem celular, né? Naquele tempo um viajante não saía sem azeite. E ele entregou
tudo o que ele tinha ali na hora. A gente fala muito do pacto de dízimo que Jacó fez, mas a gente esquece da oferta que ele fez ali na hora. Tudo que ele tinha de mais valioso ali. Ele não simplesmente ergueu a pedra e falou, tá bom, quando eu passar por essa pedra. Ele entornou ali sobre a pedra. Ele derramou sobre a pedra tudo o que ele tinha naquela hora. E queridos, de tudo que a gente pode oferecer para Deus, o mais importante, dá-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos. E os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Essa é a maior oferta que o Senhor quer de nós. Eu teria muito mais a falar, mas o meu tempo já acabou. Eu vou só fazer aqui uma passagem muito rápida, tá bem? Desfrutar, nós podemos desfrutar, sim ou não? Mas desfrutar com gratidão, em primeiro lugar. E desfrutar com contentamento e moderação. Contentamento nós vamos falar um pouquinho mais sobre contentamento hoje à tarde. E a moderação tem a ver também com repartir, não desfrutar sozinho. Ellen White fala que nós somos o meio e não o fim. O meio para quê? Deus nos abençoa para nós sermos canais de bênçãos para outras pessoas. Veja esse texto. Pessoas são o meio pelo qual Deus distribui suas bênçãos na terra. Então nós somos abençoados também para abençoar outras pessoas. Quem ajuda os pobres empresta ao Senhor e será recompensado por Ele. Você já ouviu falar sobre tesouro direto? Você já ouviu falar sobre CDB, LCI, LCA? Já ouviu falar sobre debenture, CRI, CRA? Essas coisinhas? Veja só, quando você aplica no tesouro direto, você está emprestando dinheiro para o governo. Quando você aplica em CDB, LCI, LCA, você está emprestando dinheiro para o banco. Quando você aplica em CRI, CRA, debenture, você está emprestando dinheiro para alguma empresa. E quando você socorre o pobre, de acordo com esse texto que nós acabamos de ler, você está emprestando dinheiro para Deus. Tesouros do céu, queridos. Nós somos chamados a usar os nossos recursos para sermos bênçãos para outras pessoas. E acumular tesouros no céu. Coisas que eu não devo fazer com as minhas sementinhas. Desperdiçar. Sabe qual é a maior forma de desperdiçar dinheiro hoje? Eu vou falar sobre ela hoje à tarde. Tá bem? Se você me der 5 minutinhos, eu falo para ela agora. Você quer ouvir? Mas você tem que me autorizar, porque eu já extrapolei o horário. Pode ser? A forma mais comum de desperdiçar nossas sementes se chama... Alguém tem um palpite? Luz acesa? Torneira pingando, goteira? Comida jogada no lixo? Vou dizer para vocês uma forma que 8 em cada 10 famílias brasileiras desperdiçam. Estão preparados? Juros. Se um de vocês quer construir uma torre, Jesus disse, primeiro senta, calcula quanto vai custar para ver se o dinheiro dá. Está lá em Lucas, capítulo 14. Aqui Jesus está dizendo como fazer uma compra bem planejada. Primeiro senta. Pensa, reflete, pesquisa, compara. Segundo, calcula quanto vai custar. Para ver se o dinheiro dá. Porque se não der e você for, significa que você está contraindo uma dívida. Mas vamos lá, quanto vai custar? Quanto vai custar não é só custar para comprar, mas também custar para manter, para usar, para repor. Por exemplo, quanto custa um carro? Eu trouxe aqui um exemplo, tá? Você vai dizer, mas esse carro é muito caro. Outro vai dizer, esse carro é muito barato. Eu só trouxe um número. Aí você vai fazer a proporção aí para a sua referência, tá bom? Eu trouxe um carro de 70 mil reais. Supor que você vai comprar um carro de 70 mil reais. Aí, você dá uma entrada de 21 mil reais. Financia 49 mil em 60 vezes. A sua parcela vai ser de R$ 1.449, considerando uma taxa de juros de 2,12, ok? Se você multiplicar 1.449 por 60 vezes, mais os 21 mil que você deu de entrada, esse carro de 70 mil reais terá custado ao final para você R$ 107.970. Fiz alguma conta muito difícil aqui? Eu só multipliquei a quantidade de parcelas pelo valor da parcela e somei a entrada. Essa conta qualquer um de vocês pode fazer, tá bem?
Sempre faz essa continha quando você estiver avaliando um financiamento, seja de longo prazo ou curto prazo. Faz essa conta. Só que no caso do carro tem um agravante. Qual é? Nesses 60 meses você está rodando com o carro, o que está acontecendo com o valor do carro? Está diminuindo, está depreciando. Considerando uma taxa de depreciação de 8% ao ano, significa que você vai ter pago 107 mil, quase 108 mil reais num carro que valia 70, mas que agora vai valer 46.136. Ok? Camila, mas peraí, o carro valia 70, eu paguei 107.970. Para onde foi a diferença? Foi para o banco que te financiou. Ele embolsou, por você ter pego o dinheiro emprestado, ele embolsou R$ 37.970. Você deixou o banco mais rico, tá bom? Agora vamos fazer o contrário? Em vez de você financiar essa compra, você vai planejar essa compra. Compra planejada. O seu alvo são 70 mil reais. A sua parcela, já que você estava disposto a contrair uma dívida de R$ 1.449, agora você vai se comprometer a guardar R$ 1.449 todos os meses, ok? Quantos depósitos você precisa fazer a uma taxa de 0,75% ao mês, que equivale a 9,38% ao ano, bem abaixo do que tem hoje disponível numa aplicação conservadora? Mas só para a gente ter uma referência. Quantos meses você vai ter que depositar nessa aplicação para você atingir o seu alvo de 70 mil reais? 42 meses. Parabéns, vocês estão acompanhando a linha de raciocínio. Significa que ao final você terá depositado 42 vezes 1.449, vai inteirar 60.979 reais, 879 reais, quase 61 mil reais. Opa, peraí, Camila. De onde veio a diferença? Porque o carro era 70, eu só depositei 61. De onde veio a diferença? Juros. Quem pagou para você essa diferença? Quem entrou contigo em sociedade para comprar o carro? O banco onde você aplicou o dinheiro. Compra planejada é sempre melhor que compra financiada. Presta atenção, o que é mais inteligente? O que é mais inteligente? Financiar e pagar mais caro para ficar com menos? Ou planejar e pagar menos para ficar com mais? O que é mais inteligente? Planejamento. Agora, tem uma continha que eu quero provocar aqui com vocês. Lembra que no financiamento eram 60 parcelas e na aplicação 42. Deu 18 meses de diferença, tá bem? Vamos supor que você pega esse dinheiro que você deixou de gastar no financiamento e resolve aplicar. 18 vezes 1.450, vou arredondar aí. Você nem depositou, você deixou ele guardar na conta corrente, quando inteirou 26.100, você aplicou numa aplicação e esqueceu ela lá por 30 anos. Quanto que você vai ter no final? Essa eu vou deixar para hoje à tarde, tá bom? Para vocês virem. Queridos, eu agradeço demais a atenção de vocês. Essas aí são as minhas redes sociais, caso vocês queiram acessar mais conteúdos acerca de finanças à luz da Bíblia. E eu quero deixar para vocês. Nós vamos ouvir agora uma mensagem. E depois nós vamos orar. E eu quero deixar para vocês o ponto de abertura desse sermão. Nós somos chamados para fazer o que mesmo? Iluminar o mundo. Medite nisso enquanto nós ouvimos essa mensagem. Você e eu estamos sendo convidados a recebermos de Deus as suas melhores bênçãos. Eu quero te convidar para que se coloque em pé, para que esta seja uma verdade na minha e na sua vida, que as chuvas de bênçãos dos céus recaiam sobre o meu e sobre o seu lar. Chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos teremos, chuvas de bênçãos dos céus. Sim.
de bênçãos dos céus, poucas somente nós temos. Chuvas rogamos a Deus, chuvas de bênçãos teremos. Manda-nos já, ó Senhor, dá-nos agora o bom fruto, esta promessa de amor. Sim, chuva de bênçãos, chuva de bênçãos dos céus, poucas somente nós temos. Chuvas rogamos a Deus, chuvas de bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus, bênçãos a todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus. Sim, chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus, outras somente nós temos. Chuvas rogamos a Deus. Oremos. Pai querido, rogamos chuvas de bênçãos, Senhor. E que essas bênçãos sejam para a tua honra e tua glória. Que nós, como mordomos fiéis, Pai, façamos bom uso delas para abreviar a tua volta. Como embaixadores do reino, Senhor. Não fiquemos apegados às coisas deste mundo, porque nós não pertencemos a esta pátria aqui. Nós almejamos a pátria celestial. Leve-nos de volta para os nossos lares em segurança e possamos logo mais estar de volta aqui na tua santa casa de oração para aprendermos mais acerca do que o Senhor tem a nos ensinar sobre finanças. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.